Onde está a perfeição? Porque não, isso, nada do que planejei. E continua muito... Não está para vocês, não? Aqui está. Pero o Espírito Santo depois foi me trazendo o entendimento do que é o caminho perfeito. E esta prédica é o entendimento que o Espírito Santo me deu. Quando somos invitados por Cristo para uma real entrega a Ele, nós outros, quando verdadeiramente aceitamos esta invitação, dissemos sim para essa invitação de Jesus e nos rendirmos a seus pés em arrependimento, porque não tens conversão sem arrependimento, amém? Se põe em marcha, empeça em nossa vida um caminho de um processo de maduração, madureza. Empeça em nossa vida uma madureza. Cambiamos de mente, a metanoia, passamos a... Teníamos uma visão muito cerrada, pero quando o Espírito Santo entra em nossa vida, nós ampliamos nosso campo de visão. Isso é a conversão. Então, nós passamos a compreender as coisas como elas verdadeiramente são. Madureza é algo que necessitamos ter para que seamos perfeccionados e compreender o que é perfeito. Então, não temos como compreender perfeição de Deus sem ter madureza. Em português, falamos maturidade. Sem madureza, não tens compreensão do que é perfeito. Amém? Rodrigo, põe para mim. Isso é uma consulta etimológica, etimologia do que é perfeito. A palavra perfeito. Isso foi muito bueno para mim, trazer para mim uma compreensão melhor ainda. Perfeito vem do latim perfectus, que significa completo, pleno. Participio passado de perficere, acabar, cessar, completar. A parte completamente, de todo, sem faltar nada, mas facere, a ser para efetuar. Então, o que é uma coisa perfeita? É algo que está pronto, não necessita, está listo, não tens mais nada que fazer. Então, contratamos um arquiteto para fazer um projeto de nossa casa. Ele entrega e você fala, perfeito. Isso quer dizer que não tens mais nada a ser, está perfeito. Isto é perfeito. Porém, temos um pensamento muito errado do que é perfeito. Porque pensamos que perfeito é a pessoa que não erra. Perfeito é aquilo que está sempre bem. Não, isso não é perfeito. Perfeito é uma coisa que não necessita cambiar, não necessita mexer, manejar. Isso é perfeito. Em Salmos 18, versículo 30 e 32, também em 2 Samuel 22, temos uma mesma passagem bíblica. E vamos ler juntos, que eu não vou conseguir ler. Vamos ler juntos. Talvez eu leia os pares e vocês os ímpares, pode ser? Então, tudo bem. Enquanto a Deus, perfeito é seu caminho, e acrisolada a palavra de Jeová, escudo és a todos os que em Ele esperam.
Deus é Ele que me ensine de poder, e quem hace perfeito mi caminho. Amém. Davi, quando escreve este salmo, ele estava cerca de sua morte, estava viejo, estava acabando para ele. Ele tinha pleno conhecimento de quem ele era em Deus e quem Deus era para ele. Essa compreensão hace nós compreender o que é perfeito. É quando eu sei quem eu sou em Deus e sei quem Deus é em minha vida. Isso é perfeição. Porque quantos aqui tem Deus, pero teve doente, teve enfermo durante os 5 anos passados? Eu estive enfermo. Mas eu tenho Deus. O caminho de Deus é perfeito. E eu quedei enfermo? Não tens perfeição nisso? Sim, tens. Porque enquanto enfermo, eu tinha noção e sabedoria de que Deus estava comigo e que eu sou de Deus. Isto está a perfeição. Terceiro slide. Mateus 5, 43, 48. Oíste que foi dito: amarás a tu prójimo e aborrecerás a tu inimigo. Pero eu os digo: amad a vós outros inimigos. Uma coisa. Quando os slides, quando saquei, desconfigurou do meu computador, porque é em português. Então, muitas palavras se juntaram e tudo bem. Não sei se é Deus querendo me ajudar ou é o diabo querendo me atrapalhar. Ou isso que foi dito: amarás a tu prójimo e aborrecerás a tu inimigo. Pero eu os digo: amad vos a vossos inimigos, bendeci a los que os maldicem, haced bem a los que os aborrecem, e orad por los que os trajam e os persiguen, para que seais hijos de vosso Padre, que está em los cielos, que hace salir su sol sobre malos e buenos, e que hace chover sobre justos e injustos. Porque se amais a los que os amam, que recompensa tendréis? Não hacen também los mismos los publicanos? E se saludais a vossos hermanos solamente, que hacéis demais? Não hacen também assim los gentiles? Sede, pois, vosotros perfeitos, como vosso Padre que está em los cielos és perfeito. Alguém aqui, alguém cá, já mirou Deus? Já viu, mirou Deus? Eu nunca vi. Nem Jesus Cristo. Muitas imagens, pero não é Jesus Cristo. Eu nunca mirei Jesus Cristo. Então, como pode ser algo, como Deus pode pedir algo para nós quando nós não temos um exemplo? Ele está pedindo para que nós seamos perfeitos, como Deus é perfeito. Pero necessitamos sempre de um exemplo para conseguirmos ser, tá certo? Consigamos ser como aquilo que queremos ser. Então, meu papá é um bom jogador de futebol. Eu miro ele, eu miro um jogador, é um bom exemplo para mim e vou ser como ele. Tem um exemplo, ou um professor, ou um médico. Pero Deus está pedindo para sermos perfeitos como Ele é perfeito. Pero não conseguimos mirar isto. Não miramos Deus para saber como ser perfeito. Pero Ele deixou uma coisa, deixou uma coisa muito importante para nós, que é sua palavra. A sua palavra é o exemplo para nós sermos perfeitos como Ele é perfeito. Amém? Sigamos.
Em 2 Timóteo, vai dizer que Pablo, hablando com Timóteo, para ele quedar mirando uma coisa muito interessante, que ele vai dizer: pero persiste tu em lo que has aprendido e te persuadiste, sabendo de quem has aprendido. Isto, Espírito Santo. De quem tem aprendido? Do Espírito Santo. Aprende com nós outros homens, pero o Espírito Santo em nós hace ensinar a coisa correta. E que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, la reprensión bíblica me torna perfeito. Quando um hermano, um líder da igreja, venir a repreender-te, pero usando de palavra de Deus, é porque ele tem o sentimento de você ser perfeito. Porque a palavra de Deus nos hace perfeito. A repreensão do homem, solamente do homem, não nos hace perfeito. Outro slide. Agora me gozo em lo que padezco por vosotros, e cumplo em mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la qual fui hecho ministro, segundo la administración de Dios, que me foi dada para com vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Deus. É o mistério que havia estado oculto desde os siglos e idades, pero que agora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Deus quiso dar a conhecer as riquezas de la glória de Deus, deste mistério entre os gentiles, que é Cristo em vosotros, la esperança de la glória. Ou seja, o mistério era que a salvação era para nós outros, gentiles. Não tínhamos direitos, porque era uma coisa para os judíos, pero havia um mistério de Deus que foi revelado para nós outros, que é a nossa salvação. Nós temos acesso à salvação em Cristo Jesus, a quem anunciamos, amonestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. A função de nós outros não é para nós outros nos apresentarmos perfeitos para Jesus, é para nós outros apresentarmos o outro perfeito a Jesus. Por isto, eu vivo para o outro e não para mim mesmo, porque eu tenho uma missão que não é vir para a Argentina solamente, é fazer o meu irmão ser perfeito para com Deus. Naturalmente, ele vai ser perfeito para Deus, ensinando, amonestando, aconselhando, ajudando, puxando a oreja. Como? Tirando a oreja, e, ou seja, ajudando. A missão de perfeição não é minha para comigo, sim minha para com outro. Eu vou conduzir outra pessoa perfeita em Cristo, sendo como? A quem anunciamos, amonestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Vou chegar perante de Jesus e falar. Quando nós outros vamos orar, é uma coisa muito interessante. Quando nós outros vamos em nosso quarto, e dormitório, seja onde for, e vamos orar, nós outros não estamos solos. Atrás de nós outros tem toda uma comunidade cristã de todo mundo. Pero eu sou um representante dessa comunidade.
Eu entro na presença de Deus, dobro minha rodilha e começo a orar. Pero eu sou um representante de um corpo, Eu não estou solo. Quando Jesus habla que as coisas que pedem não recebeis, porque pedem para seu próprio deleite, para o seu próprio gozo, não vai receber nunca, porque não está com a consciência de que eu, quando estou em oração, eu estou representando todos nós outros. Então, nossa oração nunca é: Senhor, me ajude, Senhor, me sane. Sim, é perfeito, pero, Senhor, estou aqui para ser tua vontade. Se quiseras, me sane. Se não quiseras, sana meu irmão que está enfermo, porque estou aqui para apresentar a ele, não a mim. Me apresento, sim, pero estamos representando um corpo. Temos que ter esta consciência. É muito importante para acabar com essa ideia de que a oração é uma coisa minha e Deus. Não. Deus quer que nós outros tenhamos uma consciência de que nós outros somos uma representação do corpo. Amém? Por favor, sejam sinceros. Estão entendendo? Estão compreendendo? Mesmo? Seguro? Ah, que bueno. Tranquiliza. A palavra de Deus e a enseñança da palavra de Deus é todo o que necessitamos para madurar em el caminho de la compreensão do que é perfeito. Não tienes outro caminho, uma outra forma de conseguirmos, de alcançarmos, tá certo? Alcançarmos a compreensão do que é perfeito fora da palavra de Deus. Não adianta ler outros autores, John Piper, qualquer outro, John Stott. Não tienes a forma melhor de compreender o que é perfeito, a não ser pela palavra de Deus. Outro dia eu estava em micro e veio uma pergunta. Essas perguntas, generalmente, quem hace é o Espírito Santo. Porque eu não sou capaz de fazer uma pergunta tão... Ele perguntou para mim: quanto tempo achas que não lê Cânticos dos Cânticos? Cantares dos Cantares. Não há ideia. Talvez anos que eu não leio. Temos um livro que é Cantares dos Cantares, tá certo? Pero não lemos. Não, tá lá. Vou ler Paulo, porque é uma coisa. Vou ler Mateus, sim, tudo. Pero um livro sacado solo não é a Bíblia. A Bíblia é o conjunto, é tudo junto. Mas se nós não temos a ideia da leitura, de fazer a leitura bem, nós outros não vamos compreender o que é perfeito. Simples, pronto, não tens uma receita diferente. É leitura bíblica. De preferência, toda essa, toda. Pero para ajudar-nos, tens um plano de leitura bíblica. Hace que é bueno. Aí você vai perguntar: estás fazendo? Não estou fazendo. Porque quando começo a ler, eu quedo preso numa passagem bíblica durante dias. Eu esquadrinho tudo, vou ler, vou em etimologia, crio meu próprio dicionário bíblico e aí quando miro, já tens 10 capítulos à frente. Aí passo para o segundo capítulo, quedo e tudo bem, pero tenho uma responsabilidade. A leitura bíblica plena, completa. Outro slide. Em Santiago 1, de 16 a 18. Amados hermanos míos, no erréis. Leiam, por favor.
Sim, a hora de novo, porque ninguém leu. Vamos lá. Todos juntos de novo. Toda buena. Acá está explicado o que é perfeito. Toda buena dádiva e todo dom perfeito. Todos nós temos um dom. Esse dom que temos é perfeito. Por que é perfeito? Porque vem do céu. Vem do alto, do Padre das luzes, em qual não há mudança, nem sombra de variação. Isso é perfeito. Não tem câmbio. Não fica variando. Em Brasil tem uma mania aqui também, é uma forma de falar, tá certo? Uma mania de dizer, as pessoas dizem, Deus falou. Deus falou. Mas tem as pessoas que Deus necessita de um psicólogo. Porque Deus habla uma coisa numa semana, em outra ele cambia. E depois volta a falar de novo, tu queda. Deus falou isso mesmo? Deus está louco. Porque ele falou semana passada, uma coisa, pero eu estava meio. Então as pessoas querem falar por Deus. E quando uma pessoa chega a mim e habla, Deus falou, eu não hablo mais nada. Porque se Deus falou, quem sou eu para dizer não é de Deus? O problema é dele. Pero tem coisas que não tens como Deus falar porque não está de acordo com a palavra dele. Porque ele não cambia, ele não há mudança nele. Não tem uma sombra de variação. Se não há sombra, muito menos a própria variação. Não há mudança em Deus. Porque Ele é pleno, Ele é completo, Ele é perfeito. É Ele de sua vontade, nos hizo nascer por la palavra de verdade, para que seamos primícias de suas criaturas. Listo. A vontade dele é perfeita para nós. Pero nós não temos a madureza para compreender tudo o que ele quer. E não temos porque não hacemos a leitura bíblica necessária para compreender o que é perfeito. Isto é a prova que é possível ser perfeito. Era Abraão de idade de 99 anos. Quando lhe apareceu Jeová, ele disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda delante de mim e ser perfeito. Queres ser perfeito? Querem andar em perfeição? Anda delante de Deus. És um exemplo. E ponho lá no início para não ter dúvidas. Anda adelante de mim. Em português diz: anda em minha presença e ser perfeito. Mas andar na presença de Deus é coisa para Jesus Cristo e para Abraão. Não, para nós outros. E como é andar, caminhar adelante de Deus? Obedecendo a tua palavra. Não tens uma marria, um caldeirão que tu vai ponendo poções, e não. A palavra diz que quem mente não menta mais, quem rouba não rouba mais. Pronto, listo. Que temos que amar, orar por quem nos persegue e quem nos hace mal. Listo. Isso é a presença de Deus. É quando eu miro meu irmão, lá tá vindo o Pablo. Não, eu falo assim: Senhor, está vindo o Pablo. Dá-me fé, paciência e amor. E encaro: Pablo! Isso.
Não é verdade, tá, Pablo? Você sabe que eu te amo. É porque estava cerca, cara. Isso é andar delante da presença de Deus, é ser perfeito. É encarar, tá certo? É encarar a verdade, o problema e dizer, bueno, não lo sei como resolver, pero está delante de mim. Vamos. Porque eu sei quem eu sou em Deus e Deus em mim. Esse problema passa a ser nosso como corpo, pero dele como Padre. E segue, vamos. As pessoas quando falam comigo, Karina, que lindo, vocês largaram tudo para seguir. Não larguei nada, porque não tenho nada. Agora não tenho mesmo, agora tenho uma máquina de lavar roupas. Pero não larguei minha esposa, não larguei meus filhos, não larguei nada. Coisas, geladeira, cama, isso tem em todos os países. E quando não tem, se hace e pronto, listo. Agora, a pior coisa é a pessoa ouvir de Deus, sair de tua parentela e se vá. Deixa eu dizer não. Isso sim é muito perigoso. Dizer sim é tranquilo. Dizer não, que é muita coragem. Quando a pessoa diz para Deus, não vou fazer. Este homem sim é corajoso, que está fazendo a vontade de Deus, contra a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, tranquilo, vamos embora, vamos. Porque sabemos que vai ter uma família para te abraçar, vai ter uma família para te receber. Pero quedar num lugar que Deus abre para não para sair, isso sim é muita coragem. Outro slide. Estão compreendendo esta hora? Que bem. Romanos 12, 1 e 2. Assim que, hermanos, os ruego por las misericórdias de Deus que presenteis, isso é lindo demais, isso é muito lindo, vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, não ao irmão, nem pastor, nem esposa, nem filho, a Deus, que é vosso culto racional. É o que vocês fazem, compreendendo o que estão fazendo. Não são levados por qualquer vento de doutrina e vai para... Não. Fazem sabendo o que está sendo, porque compreendem que és Deus e quem eu sou em Deus. Não os conformeis a este siglo, sino... é muito lindo isso. Transformaos por meio da renovação de vosso entendimento. Renovação de vosso entendimento, para que comprobeis qual seja a buena vontade de Deus, agradável e perfeita. Agora, vamos compreender. És buena, és agradável e perfeita. Para Ele, que para nós outros não é. Como pode ser bueno, perfeito e agradável quando miro e não tem plata para comprar comida? Não tens perfeição, agradabilidade, nem não é nada bueno isto. Pero antes de las coisas acontecerem, eu tive meu entendimento cambiado, renovado. Eu necessito que meu entendimento seja renovado para que eu, quando quedar e acabou a comida e não tem plata, eu consiga dar glória a Deus. Porque senão eu quedo, acabou. E agora, como vai ser, Deus? Isso não é justo, isso não é agradável, isso não é perfeito. Sim, é perfeito. Porque não está na coisa. Está em mim. Ayer, quando o pastor Richard explicou a questão do bordão, do pão, do alforre, foi um bálsamo sobre minha vida aquilo.
Que lindo! Muito, muito perfeito isto. Pero está cá. Não os conformeis a este siglo, sino transforma-os por meio da renovação de vosso entendimento. Se não temos o entendimento transformado, não vamos experimentar, comprovar a buena, a perfeita e agradável vontade de Deus. Simples assim, simples, muito simples. Por lo qual disse, subindo a lo alto, levou cautiva a cautividade e deu dones a los homens. Lembrar, recordar que os dones são perfeitos porque vêm do alto. E isso de que subiu, que é sino que também havia descendido primeiro a las partes mais baixas da terra. E o que descendeu é o mesmo que também subiu por encima de todos os céus para llenar-lo todo. E ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, a fim de perfeccionar. Os dones são perfeitos porque vêm de Deus que é perfeito para perfeccionar-nos, para nos hacernos perfeitos. Pero temos que recordar que vamos errar, vamos cair, mas existe um remédio para isto, é confessar, pedir perdão e seguir na presença de Deus e volver a ser perfeito. Quando salimos da presença de Deus por alguma coisa, não estou dizendo de salvação, estou dizendo de obediência. Quando começamos a fazer coisas que vão de encontro à vontade de Deus, temos a possibilidade de cair, de errar, de quedar lejos da presença de Deus, e pero vou deixando de ser perfeito. Pero temos uma forma de volver. Mira a passagem do filho do hijo pródigo, caindo em si, renovando vossa mente. Meu padre é justo, ele trata bem os trabalhadores de sua terra. Vou volver e vou pedir perdão. Senhor, Padre, pequei contra os céus, contra usted, pero me perdona. E o Padre abraça. Renovar a nossa mente é reconhecer que nós podemos fazer nada sem Deus. Renovar a nossa mente é saber que somos passivos, tá certo? Passivos de erro, de cair, de vacilar, pero podemos pedir perdão e volver a Deus, ao caminho de Deus que é perfeito. A fim de perfeccionar a los santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que perfeito isto. Deus é lindo. Hasta que todos, não são alguns, não são os argentinos, não são os sírios, não são os brasileiros, são todos. Cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito. O desejo de Deus é que sejamos como Jesus. Mira, não é para perguntar, mas Jesus era o Filho de Deus. Não, nós somos filhos de Deus. Temos a mesma herência. Temos a palavra. Melhor do que o povo do Antigo Testamento, temos o Novo Testamento para nos ajudar. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem outro? Para que já não seamos ninhos flutuantes, levados por doquiera de todo vento de doutrina, por estratagema de homens que para enganar empleiam com astúcia as artimanhas do erro, sino que seguindo a verdade em amor,
crescamos em todo em aquele que é a cabeça, isto é, Cristo, de quem todo o corpo, bem concertado e unido entre si por todas as conjunturas que se ajudam mutuamente, segundo a atividade própria de cada membro. A atividade própria de cada membro. Não adianta poner pessoas para fazer o que não sabe fazer, que vai ser mal feito, mal hecho. Vai a ser mal hecho. Ministério infantil, por exemplo, não é para quem está, não tenho nada para ser, vai ajudar. Não, é para quem tem dono. Porque estão trabalhando com o mais sério de toda a igreja, são os ninhos. Não é para... O que vai ser hoje? Nada. Vai lá para o Ministério Infantil. Vai ser mal hecho. Tens que buscar, vamos buscar. As igrejas do Brasil, o Ministério Infantil das igrejas do Brasil estão morrendo. Porque qualquer um pode ser professor de escola infantil. Ministério Infantil não pode ser assim. Cadê? Recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Isto, pois, digo e requero em al Senhor, que já não andeis como os outros gentiles, que andam em la vanidade somente, teniendo em entendimento entenebrecido, ajenos de la vida de Deus por la ignorância que em ellos hay, por la dureza de su corazón, los quais, depois que perderam toda a sensibilidade, se entregaram à lascívia para cometer com avidez toda classe de impureza. Então, as pessoas hoje, afuera, fazem o que querem, porque têm seu coração duro, endurecidos. Nós outros não mais, porque Deus cambiou, sacou o coração de pedra e poneu um de carne. Hoje temos um Espírito Santo que habita em nós para fazer com que todos nós seamos crentes verdadeiros. Não estou falando de erro, estou falando em fazer a vontade de Deus. Mira, eu falei muita coisa errada acá, não foi? Não é verdade? Pero não pequei. Nem todo erro é pecado. Tem pessoas que erram fazendo a vontade de Deus. Deus habla assim: vai em los hornos e predica. Pero foi solamente o pedido de Deus. A pessoa vai e começa a predicar adelante da delegacia e é preso. Que burro. Tinha que começar num lugar mais lejos da delegacia, porque muitos lugares já não pode mais predicar sem uma perseguição da polícia. Pero a pessoa, por não saber, não ter experiência, madureza, começa a predicar na caixa adelante da delegacia. Vai preso. Ele errou, pero cumpriu a vontade de Deus. Errar não é a mesma coisa que pecar. Agora, tens pecado que cometo, porque tens uma passagem que acaba com nós outros. Aquilo que o homem e ser sem fé é pecado. Acabou com nós outros. Não tens mais charla. Se vai ser uma comida, porotos negros, que é brasileiro, feijão, choago por ser, vai ser, porque tem que ser, porque já estou pecando. Pero se choago aquele poroto negro com fé, mesmo que saia queimado, foi feito na vontade de Deus, foi feito perfeitamente. Mas está queimado, como está perfeito? Porque isso com fé, isso em obediência. Vocês estão compreendendo a lógica que o Espírito Santo está querendo trazer para nós outros? Que não é uma questão de acertar e errar, porque se fosse uma questão de acertar, nenhum de nós outros estaríamos aqui na presença de Deus.
Porque se tudo que planejo e hago dá certo, não necessito de Deus. Porque, planejei até 25 anos vou ser missionário. E vou organizar, planejar, não? Organizei que até 25 anos vou quedar missionário. E consegui. Então, até 30 vou ter 3 filhos, vou comprar uma casa em Bariloche e consigo. Cadê Deus nisso tudo? Agora, eu planejei ter muitas coisas, não consegui. Tentei ser salvo por mim mesmo, não consigo. Tentei fazer qualquer coisa e não consigo. Aí nos rendimos a Deus e dissemos: Senhor, sem Você nada puedo fazer. Se fosse o acerto, nós não estaríamos aqui. São nossos erros que nos trouxeram aqui, a presença de Deus. A perguntar: como é mesmo que se faz? Porque eu não sei fazer. Aí sim vai dar certo. Amém? Amém. Então vamos orar? Vamos quedar de fé? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque eu entreguei a Tua palavra e, totalmente dependente de Ti, do Teu Santo Espírito, peço que o Senhor faça a Sua vontade se cumprir na vida de cada um aqui e que o Teu Santo Espírito fale ao coração de cada um, porque eu não tenho nada para apresentar, não tenho nada para dar para ninguém aqui, Senhor. O Senhor sabe disso. Então, em nome de Jesus, que o Senhor coloque o entendimento necessário para que a gente siga cumprindo a Tua vontade, que a gente permaneça na Tua presença, mesmo diante das enormes dificuldades que vêm sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, cura a nossa alma e nos dá um entendimento correto para que a vida seja um pouco menos dolorosa, porque quando compreendemos o que é perfeito, nós conseguimos compreender a Sua vontade, Pai. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.